Eu queria uma salva de palmas bem calorosa para Márcia Tiedemann, que é a entrevistada de hoje aqui. E... Seja bem-vinda, viu? E dado que aqui acho que foi modelo. Senta aí, fica à vontade. Eu sento desse lado, que esse lado de é melhor, tá? Melhor. Nem a sua mesmo. Muito bem. Márcia, a ideia, a gente, hoje é extrair positivamente aqui insights da sua vida, né? A gente sabe que às vezes tem uma história longa e às vezes a gente não consegue contar todos os detalhes, mas é muito importante entender alguns detalhes da jornada empreendedora de muitas pessoas. Eu sou fruto de ter entendido a jornada de muitas pessoas. Então, para mim é uma honra poder entrevistar qualquer pessoa aqui. A gente já entrevistou pessoas que transicionaram carreira, a gente ficou, hã? Estudou a vida inteira uma área e foi para outra, e está super bem. A gente já entrevistou pessoas que começaram vendendo picolé na praia. A gente já entrevistou pessoas que não eram da área e foi para outra, que já era da área, foi o sonho de consumo desde criança e realizar o sonho. E no seu caso, você é de Botucatu? Não, se não é da onde? E o que te levou a trabalhar especialmente com o que você faz hoje aí, que é auxiliar no bem-estar emocional das pessoas? Bom dia a todos. E a paz de cada um. Pera um pouquinho. Vê o mic aí, gente, para nós, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, cada um de vocês. Bom, eu não sou daqui de Botucatu, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até 2000. Em 2000 eu vim para cá e vim para cá por conta de insegurança, por conta que eu tinha duas meninas pequenas, hoje elas estão aqui grandinhas já, fazem, Puxa um pouquinho. fazem parte do GEB, com muito orgulho eu sinto. O desenvolvimento da Juliana foi, como eu disse, já uma vez exponencial, da Camila e do Marcos. Já estão começando a aquecer como fala, os motores do foguetinho. E eu, né? Então, você quer saber? Eu tenho que contar um pouco de quando eu era lá, quando eu nasci numa família. Não, nada disso. Não. Você não é de Botucatu? Não sou de Botucatu, Veio de eu onde? nasci em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Originariamente, que local é de São Paulo? Zona Sul, Zona Leste? Quando eu nasci na Moca. Ah, Zona Sul. E quando eu vim para cá, eu morava ali na Moema. Legal. São Bruno é bom, né? Eu acho que sim, porque eu morei em Vila Mariana, morei no Aclimação, Aí. são bairros que eu gostava. Não é nós que é de Osasco, né? Heliópolis, Sim, né? não, mas eu acho assim, comum que viu o menino que nasceu em Osasco e falou e contou as coisas, os desafios dele, mas eu acho que cada lugar parece que a gente tem que nascer naquele lugar para nos tornarmos quem nós somos hoje. Aham. Você, como você disse, Jaraceira falou várias vezes, você é fruto, e cada um nós aqui somos frutos de nossas vivências positivas ou negativas, né? Então eu vou contar rapidamente para não tomar muito tempo. Quando eu morava em São Paulo e decidi vir para cá, eu trabalhava com reformas e melhorias de imóveis. Hã? Pois é. Mas não pedreira. Não, Não, nada contra. não. Não, porque você falar que é a pedreira, com essa calma aí, eu vou falar, meu Deus, a obra, né? Eu sou uma tranquila obra. dessa daí. Então, foi assim, quando eu sou divorciada, né, eu me separei, eu tinha as duas pequenas, e aí eu precisava trabalhar, e eu estava afastada do mercado de trabalho há anos, né, era só dona de casa e mãe, só, tá, desculpem as mães, mas não é só, eu sei que não é só. Aí eu fui procurar, então aí eu falo, isso que eu tenho um dado meu que eu sou muito conectada com Deus, né, toda a minha vida conectada com Deus. Então eu sempre pergunto a Deus quando eu tenho uma dúvida e eu não tenho respostas presentes, então eu pergunto: "E agora, Senhor, o que que eu faço?". E aí, eu estava assistindo, foi no dia, nunca esqueço, foi no dia 8 de março de algum ano, eu assisti, entrevistas de mulheres que estavam trabalhando em coisas diferentes. Tipo no Dia das Mulheres, né? No Dia das Mulheres, no Tá? Dia de Comemoração Internacional, Dia Internacional das Mulheres. Aí eu vi lá uma reportagem feita no Senai de Tatuapé, que é todo voltado para na área de construção civil. O Senai inteiro, todas as disciplinas lá. E aí eu vi lá
São mulheres pedreiras, mulheres levantando parede, rebocando parede, assentando piso, fazendo pintura. E lá tem curso de edificação, de edificações, né? Tem muitos cursos. E aí eu falei, vou visitar esse lugar. Gostei dele. É uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre gostei de arte, de fazer coisas de pintura, artesanato. Falei, não tem nada a ver, mas tem a ver. Fui lá, fiz alguns cursos, e aí eu comecei. O meu primeiro trabalho foi meu próprio professor que me indicou. Ele era engenheiro civil e dava aula lá. Aí ele falou assim: Márcia, você tem um perfil para trabalhar com uma cliente minha, que era uma promotora pública e ela era advogada só de pessoas de alto gabarito. Ela falou: Márcia, quando você entrar lá, você cobre tudo bem caro. Se você cobrar barato, ela não te dá o trabalho. Eu falei: mas não tem mais, é isso. Conversa com a arquiteta dela. Aí conversei com a arquiteta dela, e aí eu comecei, eu queria que eu fizesse pinturas especiais. Naquela época eu gostava de pintura, tem umas pinturas especiais numa parede lá. Aí a arquiteta dela falou assim: viu, qualquer valor que você pensar em dar, você me passa primeiro, que eu vou filtrar e vou passar para ela. Não quero aquele DRT lá, né? Quer dizer, Reserva técnica. reserva técnica, não quero isso, mas é do seu. Mas você me passa antes. Eu lembro que eu cobrei, na época, 600. Assim, só a mão de obra, fora material. Ela falou: mas eu vou colocar aqui 1.400, você vai chegar nos 1.200. Eu falei: mas se você cobrar menos que isso, ela não te dá o serviço, porque ela vai falar que você é trambiqueira. Eu falei: então, né? Nunca vi isso na vida. Eu também nunca tinha visto, mas tudo bem. Para essa senhora, o perfil dela funcionava assim. Bom, isso. Aí foi meu primeiro trabalho. Dessa cliente surgiram muitas outras clientes, muitos trabalhos dela, muitas coisas. E aí, lá em São Paulo, então, eu comecei a contratar pedreiro, azulejista, encanador, todas as pessoas de áreas, na área de construção civil. E aí, criei uma equipe. Então, quando me chamavam, quando eu era casada, eu tinha feito um curso de decoração, fazer projetos e tal. Então, eu fazia o projeto e as pessoas, eu ligava para cada um deles, iam lá, trabalhava, eu coordenava, fazia 3 orçamentos para os clientes, via o horário melhor, eu ia buscar o material, trazia, então a pessoa não se preocupava com nada, só em pagamento. Isso. E Pagar o 1.200 que eu vou passo. pagar os 1.200 ou dobrados desse. Não, brincadeira, mas nesse trabalho eu fiz sozinha, esse primeiro, com a doutora Norma. A doutora Norma, ela até foi procuradora de Estado, ela é falecida. Ela me ensinou muita coisa, essa doutora Norma, de lições de vida. Porque ela trabalhava com um grupo de mulheres. Atendia mulheres carentes, mulheres em risco social, mulheres que sofriam violência física, moral, etc. E ela conversando com ela, ela ia falando e eu ia aprendendo. Bom, aí começou a ficar difícil criar as meninas, mas São Paulo, eu tinha medo. A Camila saía às 5 horas da tarde numa escola, que ficava a 10 quadras da escola da Ju, que era um bebê, que saía às 5 horas da tarde. Eu tinha que pegar a Camila primeiro, porque ela ficava na rua. Eu pegava ela e ia buscar a Juliana, demorava para andar 10 quadras, 40 minutos. Chegava todos os dias. Juliana era bebê? Deixa eu ver pra Fiona Camila. Vamos. Tá certo. Vou fazer conta. Então, eu chegava todos os dias 40 minutos atrasada, ficava uma pessoa para tomar conta da Juliana, tinha que ficar uma pessoa lá. E aí, tudo bem, eu falei: não, chega disso. Uma vez a Camila, essa é o trauma, ela tem uma escola que chamava Horas Alegres, ela fala: mãe, essa é horas tristes. E ficou uma marca. Naquele tempo não tinha celular, tinha um pager. Vocês conhecem a 23 de Maio? Uhum. Eu saí 15 para as 5 do Campo de Marte. E dali Avenida Tiradentes, Prestes Maia e 23 de Maio, que não é 3 de Maio todo tempo, mas né, para chegar ali, naquela época eu morava ali na Vila Olímpia. Eu cheguei em casa às 8h30 da noite. E a Camila estava na escola. Aí o que aconteceu? Ela tinha saído 5 horas. Ela sairia às 5 horas. E aí tava
3 horas. 3 horas. Que isso é normal em São Paulo, né? Sair de um lugar Não, para é outro. normal, mas só eu Nossa. naquela época eu não tinha não, tá ficando cada vez mais anormal, né. Esse aí foi o ápice. Foi dessa vez que eu decidi: "Eu vou mudar, eu vou embora daqui de São Paulo, vou mudar para uma cidade". Eu comecei a pesquisar. Bom, resumindo, alguém ligou, ela tinha um vizinho que morava no mesmo prédio que estudava nessa escola. Ligaram esse vizinho e falaram: "Ó, tem uma criança aqui, de uma pessoa que mora no seu prédio, tá aqui". Eu falei: "Não, minhas filhas não merecem isso, eu não posso mais fazer isso com elas". E aí, eu falei: "Vou procurar lugar". E naquela época, eu já conhecia, porque a família toda do meu ex-marido é daqui de Botucatu. Ah, eu ia te perguntar como é que são. Todo mundo pergunta: "Que por que você veio para Botucatu?". Todo mundo pergunta para você, né, se alguém não é daqui. Bom, resumindo a história, eu vim para cá, eu falei assim: "Se eu ganhar 50% do que eu ganho aqui, tendo a minha casa própria, né", que eu vendi meu apartamento lá e comprei uma casa aqui. Eu vou estar ótima, feliz da vida. Aconteceu isso? No ano 2000, nenhuma mulher era aceita na área de construção civil, que é uma área majoritariamente, masculina. Naquele tempo chegava aqueles senhorzinhos para mim: "Você tem que trabalhar no consultório médico, ser recepcionista de dentista, trabalhar numa loja de roupa". Ah, bom, resumindo, não consegui me posicionar com essa profissão aqui. E também não conhecia, também tantos profissionais da área, né, pedreiro, tal, para montar uma equipe. E aí eu falei: o "Que que eu vou fazer? Tenho que me reinventar". Ah, as crianças existiam, né, continuaram existindo, então tinha que ser mãe, tinha que cuidar da casa, tinha que mudar tudo, e tinha que me sustentar. Aí eu falei: O que que eu vou fazer?". De novo a pergunta para o senhor: "Senhor, e agora? O que eu vou fazer?". Aí o senhor me mostrou que eu poderia trabalhar com móveis. Eu também aprendi pinturas, algumas coisas de pinturas, então vamos fazer restauro de móveis, que era chique, restauradora de móveis. Depois eu virei decoradora, segundo uma não sei se alguém aqui conheceu, acho que vocês estão todos novos, uma arquiteta que tinha aqui, chamava Heloísa Waddington. Ela foi embora daqui, faz alguns anos já, e ela era muito conceituada como a Heloísa Loss, as Aham. 2 no mesmo nível, assim, né. E aí, essa Heloísa Waddington, ela também me chamou para vários trabalhos, né, decoração de quarto do bebê, decora restauração de imóveis, coisas assim. Só que não era os 50% do que eu ganhava lá em São Paulo, era bem menos, mas eu conseguia manter minha vida. Aí eu pensei, eu fiz curso no Senai, quem faz curso no Senai pode dar aula daquelas matérias no outro Senai. Ah, é? É um combinado, assim, mais ou menos, né. Por exemplo, se você fizer um curso no Senai de alguma coisa, hoje em dia acho que talvez precise ter formação superior, eu acho, dependendo do que você vai dar aula. Vamos supor, para dar aula de pedreiro, aqui tem curso de pedreiro, hoje em dia, porque é muito antigo para mim, isso não tinha. Precisaria de não precisaria ter faculdade, pode ser só um pedreiro mesmo. Só não, né, é uma profissão, quando feita, bem feita, é maravilhosa. E aí, eu ia lá, eles falaram assim: "Ah, tudo bem, senta um cafezinho, você senta, conversa, e aí faz como fala, aqueles B2Bs, né". E eu não conseguia trabalho lá, aí eu falei: "Mas já é uma vaga, mas na área de construção civil não temos nada, isso aqui". Eu falei: "Gente", de novo conversando com Deus: "Deus, o que eu faço?". Aí começou apareceu a FATEC como curso, né, tinha inaugurado a FATEC. Eu fui procurar dentro da FATEC o que que eu poderia fazer, né, de faculdade. Aí encontrei lá gestão da produção industrial. Tinha esse nome no começo, agora acho que é só de gestão da produção ou só produção, não sei. Aí eu falei: "Nossa, faz tanto tempo que eu estou afastada da escola, acho que eu não vou passar vestibular". Desculpa a indiscrição, mais ou menos que idade? Que eu tinha? É, Gente, 49, entendi. Não, não, entendi. Não, 49. porque eu tô olhando pra sua história e eu tô pensando na linha do tempo, a resiliência que você teve, tipo, mãe, sem apoio, sem rede de apoio e se reinventando para ir com outra profissão. É isso que eu tô olhando aqui, né. Vocês estão Sim, percebendo isso aí também, né, eu tô captando isso. sim. Daí eu fiz o vestibular,
geralmente são 40 vagas, eu passei o 25º. Nossa, passei. 25º. E 25º. Eu não tinha estudado mais nada, né, tudo lá atrás. Bom, passei. Quando eu fui fazer a minha matrícula, eu fui pegar a minha certidão de nascimento, eu só achei a primeira. A primeira certidão de nascimento minha, sabe aquela história de amarelão? Tudo tinha que pegar devagar, devagarzinho para não manchar. Peguei ela devagarzinho, assim. Aí, quando eu fui se alguém já foi na Coatec aqui? Pra você entrar na Coatec, você tem que passar pela entrada do Cantídio, certo? Aham. Quando você Aí viu casa de não, daí eu passei, eu entrei lá naquela Embraer, fui, passei, aí eu vi a Fatec lá, mas eu vi a porta do Cantídio, eu falei: "Não, passei, é cheguei no cemitério". Não, é capaz. Voltei, aí eu entrei ali nas coisas do Cantídio, eu falei: "Gente, onde está a entrada da Coatec?". "Aí você entra aqui, é ali, a primeira entrada, você tá". Então, já é um sinal, né, coisa de doido, né. Bom, resumindo, fiz a minha matrícula, eu não estava acreditando que eu passei, que eu ia fazer. No final comecei, fiz fiz o curso inteiro, amei. Tem muitas ferramentas de gestão, que foi a parte que eu mais gostei. A parte operacional era uma coisa que eu gostava mais ou menos, porque você começa um curso lá, desse curso, você faz várias disciplinas em todos os semestres, que elas só vão ter conexão e você vai entender no último semestre. Foi o que aconteceu. Tinha um professor que eu odiava ele. E falava: "Professor", quando chegou no final, eu ficava assim: "Tem a ver essa matéria com esse assunto?". Aí ele dava matéria, eu ficava olhando pra cara dele com aquela cara assim: "E essa matéria". Mas tudo bem. Quando chegou no último semestre, eu falei pra ele assim: "Professor, o senhor vai me perdoar, porque eu odiei o senhor o tempo todo". "Só por quê?". O senhor falava pra mim, era blá, 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 e eu ainda tinha que passar na tua matéria, tinha que estudar aquilo, tinha que entender para passar. Mas agora, professor, que matéria linda, como que é assim, a produção de qualquer coisa, é maravilhoso. Bom, passando isso, fiz a faculdade. Mas antes teve um dado antes, quando eu comecei a faculdade, eu voltei no Senai de novo e falei: "Olha, eu comecei a faculdade de produção industrial". "Ah, temos uma aula para você. Você quer fazer um contrato?". Fiz. Comecei em 2009 o primeiro curso estava cursando e dando aula da cursando e dando aula. Putz. E aí, foi isso. Aí dei aula lá 6 anos, 6 anos. Aí, quando foi em algum ano, vocês devem lembrar, o SCAF entrou como Uhum. candidato a governador de estado. Então ele fez um enxugamento na máquina. O enxugamento foi cortar todos os professores que davam aulas sem ser concursados. Eu não era concursada, né, eu e mais 40 professores aqui da região. Bom, eu e a Camila também dava aula lá, Aconteceu recente no Senac. no Senac, Senac todos os professores, tinha muito professor que não era, concursado. né, e foi todo mundo mandado embora. Então, isso foi muito triste, porque eu amava dar aula. Aliás, eu amo ensinar. Uma coisa assim que é uma paixão minha era ensinar. Amei ensinar. Então eu comecei a dar aula no Senai, e dando aula no Senai, aí vai voltar para a história da programação neurolinguística, como é que eu fui parar com esse conhecimento. Eu dava aula das pessoas e eu entendia que, assim, você está aqui, você olha todo mundo, né. Você enxerga todo mundo, tá no celular, todo mundo que está prestando atenção, Por que eu fico olhando pra cá? você sabe. Você sabe quem está prestando atenção, a gente sabe tudo que está acontecendo, né. Mesmo que a gente não está focado em ninguém, mas é uma passada de olhos, você sabe de todo mundo. E aí eu vi alunos com aquela cara, assim, perdido, eu falei: "Gente, essa pessoa está perdida". Eu ensino, a apostila é a mesma, o que eu ensino é a mesma coisa para todo mundo, 30%, vamos imaginar numa média, 30% entende tudo que eu falo, 30% não entende nada do que eu falo, e mais 30% quer entender. E se eu estou falando a mesma coisa para todo mundo, por que que uns tem essa variação de captação de conhecimento? Aí eu fui buscar na internet o que que me ajudaria a compreender
como é que as cabeças pensam, como é que as cabeças absorvem, como é que nós aprendemos. Bom, de tudo que eu peguei, eu filtrei, foi a programação neurolinguística, que dá uma ferramenta muito boa de como cada um aprende, né? Isso. Muito presente. Depois que você acessa a PNL, você não vê as pessoas diferentes? Sim, Eu não acho, porque as pessoas falam, eu sou burro. Não, o cara tá escrevendo. Se você não aprende nesse formato, você não é burro. Tem sim. gente que aprende vendo vídeo, tem gente que aprende escutando, tem gente, né? É totalmente diferente. Daí você começa a ter empatia pelas pessoas, né? Não, a empatia ela cresce demais porque você compreende por que que a pessoa não compreende. Por exemplo, se você por exemplo, eu sempre tive vontade de aprender algum instrumento musical. Um dia eu vou fazer. Mas jamais eu aprenderia de ouvido. Tem gente que pega, escuta e vai embora. Eu preciso de uma partitura, eu preciso entender a parte técnica, eu sou visual e sinestésica. Então eu preciso que aquilo que eu estou aprendendo tenha algum sentido para mim e aquilo que eu estou aprendendo eu tenho que ler e tenho principalmente que escrever. Muita coisa eu tenho que escrever à mão mesmo, porque não pode levar a se perder. Aí então a empatia com a programação neurolinguística cresce muito com os seres humanos. Eu sempre gostei de ser humano, né? Mas passei a me apaixonar. Aí eu comecei a dar 3, 4 tipos de aulas dentro da mesma aula, para que todos entendessem. Foi isso. Aí, com o advento do SCAF, eu saí. Tive que sair, não pude mais trabalhar lá. Aí comecei a pensar, o que que eu vou fazer? Bom, aí eu criei na época eu ver se eu consigo cativar mulheres, né, e vou dar um curso que seria de inteligência emocional, né, na época usando a PNL, mas através do livro do doutor Augusto Cury. Esse ano. Outro dia eu fui procurar e perguntou Qual que tá na minha pra nós? na Larissa? Pode falar. tá, eh que é Augusto Cury. o livro do Augusto Cury. Não, eu tô tentando lembrar de outra coisa, quando eu fui fazer tá até no Tudo ainda, a propaganda que eu fiz, de uma espécie de mentoria, né, foram 12 reuniões, que o livro fala 12 semanas para mudar uma vida. Então lá tem passos, né, como a gente e ele instiga quem lê o livro a fazer isso, a produzir essa dinâmica com pessoas, se for pessoas do bairro, vizinhos, parentes, para mudar, a descravar a mente, né. E eu fiz. E aí, eu posso dizer que, assim, que o Érico Rocha fala: "Se você fez uma venda, você validou o seu produto", né. Então, na época foram mais ou menos umas 40 pessoas lá assistir a primeira a apresentação que eu fiz, né, e depois foi diminuindo. Terminou com umas 12 pessoas, 12 mulheres. Essas 12 mulheres, elas eram encantadas. Não era porque eu estava falando, mas porque o assunto que eu estava falando, né, explicando. E tem passos, né, cada semana tem um desafio para a pessoa fazer para ela, mudar a mentalidade. Então eu considero que foi um sucesso. Mas aí, eu me deparei com o quê? Eu fiz tudo isso gratuitamente. Aí eu me deparei com a necessidade de novo de sobreviver, né, tenho que ganhar dinheiro. O que que eu vou fazer? Então não tinha mais o trabalho do Senai, não tinha mais, isso. Aí eu consegui pegar um trabalho lá em São Paulo. Fiquei 6 meses trabalhando lá na questão de reforma de 2 casas lá. Então fui acompanhando, fiz o projeto e etc e tal. Eu ficava de segunda a sexta e voltava para cá na sexta à tarde, ficava até domingo, depois voltava para lá e foram 6 meses. Eu falei: "Ah, isso realmente sem condições". Bom, eu falei: "O que que eu vou fazer aqui de novo, né?". Aí aqui eu comecei a fazer de novo projetos, comecei a fazer propaganda de projetos es eh, dentro do SketchUp. Então, Você sabe mexer no sketch? Sabia. não, eu preciso relembrar, porque agora tem outras. Mas mexeu. Sim, eu fazia projetos no SketchUp. E aí foi viver um tempo disso. Bom, em 2020, tá chegando, 2020 teve a pandemia. E aí,
todo mundo sabe, né? Todo mundo tem exatamente o que que a pandemia foi na vida de cada um de nós. Todo mundo trancado em casa, ninguém podia sair, ninguém podia. Eu falei, de novo, não pude mais trabalhar. É, com isso, né? Então, eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, mas não vou fazer nada, tem um monte de gente não fazendo nada, vamos fazer, Deus proverá, né? E aí eu comecei a ver todo aquele monte de gente morrendo, um monte de gente tubando, morrendo, tubando, morrendo, tubando, morrendo. Eu falei, não é possível que a medicina e a indústria farmacêutica tão modernas não tenha alguma coisa que se possa fazer, algum movimento, né, para ajudar essas pessoas. Bom, aí que eu entrei no conhecimento da fitoterapia. Não sei se vocês sabem que a fitoterapia, a indústria farmacêutica, como nós conhecemos hoje, ela começou a se desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o começo das indústrias farmacêuticas com antibiótico, a criação de anti-inflamatórios, coisas para dor e etc. E até então, como que era? Planta. No tempo de Jesus, no tempo dos hindus, no tempo dos egípcios, dos chineses, medicina chinesa que todo mundo escuta falar. Eram plantas. E hoje em dia tem remédios que são feitos à base de plantas. Então, eu falei, fitoterapia. Aí eu comecei a me estudar fitoterapia, aí entrei e falei, vou fazer um curso. Fiz um curso lá de 600 horas, online, porque tudo só podia ser feito tudo online. Fiz o curso, comprei livros, fui vendo. Não tinha chat GPT ainda, não fazia as perguntas. Gente, bom, aí eu comecei a achar, falei, não, então minha veia de trabalho vai ser agora tratamento, melhorias da saúde das pessoas. Porque o que que a gente pode mexer quando você não pode mexer em muita coisa? Na imunidade. Então, eu posso tratar uma pessoa que está muito adoecida com a fitoterapia, tratando a imunidade dela. Eu, não as plantas, né? Mas com conhecimento nisso. Mas, me deparei. Tipo, em vez de atacar o problema, você vai na imunidade, sobe a imunidade, ela fica com menos problema. Fica, e dá tempo, às vezes, até da pessoa se recuperar por exemplo, de uma quimioterapia, um ataque bombástico de corticoide, se de- tira a proteção do intestino, né, das bactérias boas, os antibióticos, os corticoides. Então, é reforçar a imunidade das pessoas. Pensei nisso. Mas tem um detalhe: depois do advento da indústria química, ninguém quer esperar 7 dias, uma semana, um mês para melhorar. A pessoa quer melhorar instantaneamente, porque a dor tem pressa. Ah, eu tô com uma dor de estômago, tá queimando, tá doendo, tá pesado, tá não sei o quê. Mas qual que é a origem? Não sei, eu quero um remédio. Omeprazol. Omeprazol, resolve tudo, um eno, né? Para quem vai no desencarbonato, bicarbonato. Apagamento, é para falar, são extintores de incêndio. As pessoas querem extintores de incêndios. Tratamento com calma, com profundidade, para se fortalecer. Não, isso é uma coisa de muita calma. As pessoas têm ansiedade hoje em dia? Não. Alguém aqui não tem nunca ansiedade? Nunca, assim? Olha o rostinho da galera que tá aqui, ó. Isso. Isso aqui não é nem ansiosa, não. Então, com a preocupação da linguística, você consegue olhar as pessoas ansiosas. Você percebe as pessoas ansiosas. E não adianta lá. Calma. Eu sou uma pessoa que tem uma certa ansiedade, né? Não. É um pouco difícil de acreditar, porém, com Então, certeza. mas eu tenho algumas ferramentas que geralmente uso, mas eu sou o meu santo de casa, certo? Então é isso. Aí eu percebi que nos últimos anos, trabalhar na fitoterapia não vai me manter financeiramente, Mas por que não? Me diga. porque as pessoas têm pressa e ninguém Aham. quer se submeter. Ah, tomou um chá lá uma vez, porque todo mundo só pensa que fitoterapia é só chá, mas não é. Tem cápsulas, tem pomadas, bolinhas, tem florais, tem várias coisas, né? Só que as pessoas têm pressa. E a fitoterapia é como a homeopatia, não dá para ter pressa. Tem que se dar tempo, né? Por exemplo, se vocês aqui abrirem 30 telas no computador, vocês conseguem olhar as 30 telas de uma vez só? Mesmo que vocês consigam colocar todas as abinhas na tela, vocês conseguem prestar atenção em todos os assuntos ao mesmo tempo? Então,
As pessoas querem isso. Não é impossível. Então, você cuidar de tudo ao mesmo tempo, dá para fazer, mas eh, não em tudo. Você consegue cuidar da sua saúde em várias coisas. Eu consigo tratar meu estômago, meu fígado, meu intestino, tudo de uma vez. Mas na vida prática é uma coisa por vez. Eu consigo estar só aqui agora. Então a gente tem que estar presente onde a gente está. E tá todo mundo querendo estar em vários lugares. A pessoa está aqui, está no celular, conversando com o cliente que vai contar daqui uma hora. Não, não posso. Amanhã, o que que eu vou fazer? Já está me preparando. Tal. E, aquele negócio que ficou pendente ontem, eu tenho que fazer hoje. Então está todo mundo presente, mas não está presente. A maioria das pessoas. Então, financeiramente, não foi possível. Aí, a última vez que eu conversei com o Pedro sobre isso, Pedro, o que eu vou fazer, Pedro? O Pedro não sabia nada dessas minhas histórias, né? Não sabia. Aí eu, de novo, consultei lá o Senhor, Pai Supremo. o Pai Supremo. Falei, Pai, e agora? Quem poderá me defender? Ele falou, eu. Aí ele me fez lembrar da pergunta. A gente fazer as perguntas pra gente. Que conhecimentos eu tenho que vão me levar onde eu quero? Que é a questão da programação neurolinguística. PNL, a gente faz perguntas. Sempre a gente faz perguntas que o cérebro, queira ou não, ele vai buscar resposta. Eu não quero que ninguém pense aqui num fusca amarelo agora. É possível não pensar no fusca amarelo? Depois do eu falei, o cérebro vai buscar essa informação. Então, o cérebro, ele é obediente. Se eu falo, eu sou um fracassado, eu tenho medo de falar em público, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Realmente, você vai conseguir tudo isso que você está falando. E por que usar essa força, essa energia, esse potencial do cérebro só para coisas negativas? Ai, meu Deus, hoje o meu dia vai ser péssimo. Ele vai ser péssimo. Você programou para ser péssimo, ele vai ser péssimo. Bom, então, aí que eu lembrei da programação neurolinguística, lembrei da mentoria que eu dei lá atrás daquelas mulheres. Aí eu entrei eu tenho um HD externo de um computador que nós tínhamos antes. Eu escrevi, Pedro, eu escrevia e eu continuo escrevendo. Hoje em dia tem o chat GPT, mas tudo meu foi feito na unha. Eu vou falar na unha, tudo talhado. Escritos sobre programação neurolinguística, eu faço resumos, que para eu entender eu preciso escrever. Então eu tenho vários, mas um vasto material para isso. E tudo que eu estou falando, eu quero trabalhar para mulheres. Por que mulheres? Porque eu sei o que eu passei quando eu trabalhei na área de construção civil lá em São Paulo. Eu trabalhei num setor prioritariamente masculino. Então, o que que eu aprendi? Eu aprendi a fazer gestão de projetos, gestão de pessoas, eh hã? Gestão de crise. Gestão de crises Em obra tem. bastante. Hã? Gestão de crise, porque você tem a crise da pessoa que te contratou, que tem pressa, daquele trabalhador que às vezes falha, daquele falha porque não veio ou falha porque errou mesmo. Todo mundo falha. E você tem que tratar nisso, tratar com parte financeira do cliente, a parte financeira mas tudo isso eu tinha as filhas ainda. Elas continuavam existindo. Elas existem até hoje. Tudo isso permeado com as filhas do Ney. E aí, mudando para cá, eu comecei a trabalhar com o quê? Com melhorias de, de ambientes. Melhorando casas, decoração, essas coisas assim. E aí veio o Senai, que aí eu conheci vários tipos de seres humanos e tive que lidar com eles. Então, eu desenvolvi a minha parte pedagógica, a minha parte de capacitação técnica de pessoas. Então, hoje, eu considero que tudo isso me dá as ferramentas que eu preciso hoje para criar um projeto, criar uma mentoria, para desenvolver capacidades com qualquer pessoa.
né? E para você, o que faz com que uma pessoa possa dar mentoria para outra, na sua opinião? Eu nunca te perguntei isso. Tá. O que eu acho que é uma pessoa, assim, pra vocês que conhecem o Pedro, uma pessoa que faz como ele, pesquisa o tempo inteiro, é o tempo todo pesquisando, o tempo todo se aprofundando, o tempo todo se aprimorando no conhecimento do ser humano. E não adianta eu desejar vir aqui e dar um curso de inteligência emocional, se eu não sei se é isso que vocês precisam. Eu quero vender para vocês uma roupa ultra moderna, que veio lá do Himalaia, que agora está esse frio, né, que esquenta o corpo, não esfria, tal, mas se eu quiser vender isso lá no Darkade, não vou vender, eu tenho que ver a necessidade. Então, a pessoa que busca conhecimento, ela vai tem que gostar primeiro, gostar de ser humano, buscar conhecimentos na área que você escolher, que você se adapta, que você tenha mais identificação, eh, e principalmente experiência de vida. Eh, eu acho que é isso. E qual que aqui nós estamos tratando aqui com uma mulher empreendedora, né? Minha opinião, né, eu acho que a mulher é muito melhor que o homem em vários aspectos, especialmente os profissionais. A mulher tem mais capacidade de enxergar detalhe que o homem. A gente tem, na sociedade a gente tem algumas, a gente não pode dizer que não tem, né? um- um- Algumas prerrogativas de que tem mais homem, que ganha mais, coisas do tipo, a gente não pode cegar que isso realmente acontece. Mas eu acredito que se concentra muito energia falando sobre, eu sou isso, eu não vejo você, eu não vejo você uma mulher vitimizada, né? Que tem uma diferença entre ser vítima, você foi uma vítima. Como eu já fui uma vítima em alguma coisa que aconteceu comigo. Ah, sim. Não podemos ser vitimistas, transformar o que aconteceu em vitimismo para ficar usando de muleta isso. E na tua conversa inteira, eu não vi uma mulher vitimista. Eu vi uma mulher que, tipo, eu não sei o que eu faria se estivesse com 2 filhas e, meu Deus, mudei para outra cidade e agora o que que eu faço? E eu vou trabalhar com isso. Eu tô vendo uma pessoa que tem a mentalidade ativa empreendedora. É que o empreendedor é isso, ele não sabe como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei como vai ser o meu dia até o final, mas eu sei que eu sou bom no que eu faço e que eu tô cercado de pessoas boas, que eu tenho o mínimo de estrutura e eu vou fazer alguma coisa acontecer porque eu tenho inteligência. Agora, o desdobramento que vai dar externo, eu não sei. Eu não sei se o cliente vai gritar comigo hoje, não sei. Então, a PNL ajuda a gente bastante a se controlar, a se conhecer, se controlar e conhecer o outro, né? E ajudar o outro a se enxergar também como ele verdadeiramente é. Então, a pergunta que eu queria te fazer é assim: de tudo que você passou, o que que foi que marcou sua vida assim, falou assim, hoje você chega no momento que você tá, e você fala, ó, se eu não tivesse passado por isso aqui, pode ser uma coisa ruim, eu não teria chegado aqui. Uma coisa ruim, bom, apareceram várias peças ruins, né. A gente esconde o que é ruim, né? A gente só fala coisa boa para os outros, né? Mas tem muita coisa ruim que fez a gente chegar até aqui. Não, eu acho que todas as eu não chamo de problemas hoje em dia, que eu passo, eu já passei, eu falo que são desafios, nós temos desafios. Eu acho que o que você como pergunta mesmo? Eu vou mudar a palavra Tá. usando na PNL. Qual foi o maior desafio que você enfrentou que te fez chegar até aqui? Resiliente. Todas as portas que foram se fechando. Porta fechar é ótimo, né? Porta fechada te indi olha gente, porta fechada não indica que você fracassou, indica que você já terminou aquela fase, o aprendizado tá suficiente e que você tem outras porteiras para você ir. Eu acho isso. Não não eu assim, eu nunca considerei nenhuma porta fechada como um fracasso. Tem aquele que inventou a lâmpada, né, ele encontrou 1000 maneiras de não inventar a luz, né, a lâmpada. Então é isso. E, eu nunca me senti vítima. Acho que nunca me senti vítima. No fundo, todos somos vítimas de alguém que também era uma vítima, né? Então, a gente não concentra nisso porque eu passei por muita coisa que é advindo de parentes lá de trás, tudo, enfim.
mas eu não posso usar disso como prerrogativa para não fazer as coisas hoje. Ah, porque minha família foi de poucas posses. Mas se a minha família tivesse de muitas posses, eu não estaria aqui. Sim, sim. Eu não ia ser assim eu sou. Cada desafio que você, ou vamos supor, cada situação de vitimismo me levou a buscar, a Aham. ir atrás, a correr atrás de coisas. Uma vez eu vi um comediante falando assim, né? Puxa, eu queria ter nascido num lugar ruim para falar, mas eu nasci em condomínio fechado, com piscina, com leite moça na mesa, com requeijão, com cremute. Eu queria ter uma coisa para poder falar, porque a minha história não gruda com as pessoas. As pessoas têm que ver história de dor. Mas, brincadeiras à parte, né? A dor que a gente passou forjou quem a gente é hoje, né? Isso, Forjou simples, quem a gente é hoje. simples. Eu não acertei sempre, não, eu errei muitas coisas, aprendi demais com os meus erros, mas assim, no balançar de tudo, deixa eu só colocar uma coisa, a fitoterapia é mais um elemento para poder ajudar as pessoas, porque quando você fez uma terapia, você está financeiramente melhor, mas a sua saúde não está boa. Você disse outro dia, só semana passada, assim, você só sabe que tem um problema quando você fica doente? É. Todos os problemas acabam quando alguém fica doente. Aí não existe mais problema. O problema agora é a doença. Isso, Então, enquanto a gente está resmungando, é porque o cliente cancelou com isso, que bom. Porque na hora que você descobrir que tem um câncer, não tem mais problema nenhum com nada. isso, aí Esse é o problema. é, vai ser então é isso, quando na saúde, e se a gente não cuidar, realmente a gente pode partir para uma doença dessa, não é muito difícil, É, não é difícil. não é Tomando difícil. 2 litrão de coca, né? Hoje em dia Por dia, né? hoje em dia adoecer tá fácil para a indústria. Ai, não podia ter falado coca. Vê aí o tempo aí pra nós aí, pra editar aí, por favor. A Não pode indústria falar marca que derruba o vídeo. a indústria de alimentos, ela está produzindo, coisas muito terríveis no nosso organismo. E, bom, então a fisioterapia é mais um então o fio condutor de todas essas coisas que eu passei, eu acho que, primeiro, a minha fé em Deus, que nunca esmoreceu, nunca. Nunca reclamei: "Nossa, Deus, agora de novo". Nunca falei: "Eu faço Deus, e agora?". Uhum. E é isso, mais ou menos. E aí você chega hoje trabalhando com mulheres, ajudando mulheres a trabalhar o emocional dela. Tem a fitoterapia, óbvio, porque já deu para perceber que você não precisa descontinuar a fitoterapia com o que É, você trabalha hoje. Na verdade, ela pode ser um, como é que a gente pode falar? Ela pode ser um uma trunfo, um trunfo, uma ferramenta de saúde, né. uma ferramenta de saúde. Você está atendendo uma pessoa, tal, fala, olha, se eu puder te recomendar, é natural. Isso aqui vai te deixar mais calmo, coisa do tipo. Então, a fitoterapia está embutida no seu trabalho hoje que você faz, especialmente com mulheres, né? Uhum. Qual que você vê que é o maior desafio das mulheres hoje? Conciliar a vida de trabalho com a vida materna. Uhum. Que curioso, não é mesmo? Você passou por isso, né? Isso, todo o tempo. A gente fala para as pessoas isso, elas só têm dificuldade de entender. O meu maior problema vai ser meu maior propósito lá na frente. O maior problema que eu passei vai ser meu maior propósito lá na frente para ajudar as pessoas, né? E está sendo. Exatamente. Tem um malucão na internet aí que fala assim: seu maior bloqueio tem intimidade com o teu propósito. E aí, toda vez que eu escuto pessoas que são muito felizes com o que fazem, eu falo assim: no passado, qual os problemas que você teve? Mas por que você quer saber o problema? Porque sabendo do problema, eu sei por que que a pessoa faz o que ela faz hoje. Louco, né? É muito doido. Então, seu maior bloqueio ou problema lá do passado. Então, eu senti na hora que você falou de deixar a filha 3 horas esperando na escola, né? Passando, imagina, o sul, 3 horas em São Paulo. Exato. Você deixa 2 minutos a criança, quando você volta, tá só a roupa. Em São Paulo, se você estiver correndo numa avenida, correndo, quando você se dá conta, você está sem roupa. Roubaram tua roupa sem você perceber. Sim. Imagina a criança, rouba órgão, rouba não sei o quê. Meu, São Paulo é. Não, mas ela estava dentro da escola, né. Aham. Ah, eu pensei que tava na porta. Eu tinha Na entendido que ela porta, tava na porta. Não falou? Ela falou, não, pelo amor de Deus, falei, meu não. Deus, ele indo na porta 3 horas? Não, ela estava dentro da escola, né, que na época ela era pequena, acho que ela tinha uns 4 anos ou 5. A Camila, né? Camila. 5, a Camila Saiba. Fiquei tranquilo. Não, ela estava dentro da escola, imagina, não, na rua eu não sei, acho que eu teria enlouquecido. Ah, É. então, o maior bloqueio que você vê das mulheres hoje é conciliar a vida pessoal e a vida profissional.
Isso, porque fica em nós, mães, fica um sentimento de culpa, de não estar todo o tempo com o filho ou a maior parte do tempo. Então, a minha dica para mulheres, né, e pais que ficam longe dos pais, é normal ficar mais tempo longe dos filhos, né? É o tempo que tiver com os filhos, se for 1 hora, vamos supor se vocês marcam, porque a criança ela registra, principalmente crianças antes de 18 anos, registram e elas têm como a nossa palavra como verdade absoluta. Elas acreditam na gente, depois elas vão entendendo que nós somos humanos, que nós falhamos, calma, mas antes de entender, nós somos os super-heróis delas. Então a gente nunca desapontar o filho no sentido, eu vou na sua escola assistir seu jogo, vá, vá. E se você não tiver tempo de ir no jogo, tenha 1 hora por dia na semana, vamos supor, segunda-feira, terça-feira, o dia que você tiver livre, marca com seu filho, você vai ter 1 hora, mas você vai estar sem celular, seu filho sem celular, 1 hora de qualidade com seu filho. Ele vai ter certeza que aquele momento é de vocês dois, tanto o pai com o filho, ou com a família, ou a mãe com o filho. Se ele tiver isso, ele tem aquela garantia. Ah, meu pai nunca tem tempo para mim. Isso também vai crescendo, criando aqueles gatilhos, né? E por que que você acha que a gente entende naturalmente que, assim, é difícil conciliar mesmo, porque às vezes o pessoal fala: "Eu sou só dona de casa", não é, né, tem muita coisa, né, pra fazer, né. Não, se uma Cuidar dos mulher filhos, falar que é só dona de casa, eu dou uma na orelha. é, Gente, a gente lava a louça 30 vezes por dia, tem louça para lavar. Faz comida, comem tudo. Lava a roupa, sujam tudo. Limpa a casa, sujam tudo de novo. É um fazer e desmanchar toda a vida. Então, não faço nada? Ai, não, é. trabalho. Sabe Mas, sabe pra mim que eu parei não faz muito tempo que eu parei pra pensar nisso, eu falei: "O que que é a coisa que mais me irrita?" É retrabalho. Você quer ver eu ficar pistola no por dentro? É quando você passa um trabalho com uma pessoa e depois você tem que ir e falar assim: "Meu Deus, vai ter que fazer de novo". E aí, olha só, o trabalho da dona de casa é sobre isso, né. Acabei de limpar, criança vem e vira o suco. Acabei de criança o cara não dá conta as roupas da minha filha, não dá conta. É passando pano no chão o tempo inteiro, e os bolachas do joelho tudo preto, assim, comendo, passando na cara, passando na roupa, eu: "Meu Deus, ainda bem que eu não sou mulher". faz tudo é sofá. E pano é, exatamente, passa a mão no sofá, passa a mão na boca. Então, ó, depois que eu me arrumo pra sair, eu evito pegar ela, porque ela tá comendo, ela tá naquele de amassar comida, né. Então ela amassa, você não vê que ela tá com gordura na mão, ela passa na tua cara, passa na tua roupa. Esses dias eu cheguei no local e a pessoa falou: "Nossa, tem um negócio aqui no seu blazer". Aí eu olhei, nossa, aí eu olhei, tinha aqui, aí eu olhei, tinha aqui. Ela comeu banana e amassou com a mão. Aonde ela pegou em mim, ficou marca de banana no blazer. E eu não vi, eu saí, não vi. Ela customizou, ficou as mãozinhas de banana. Então, assim, tem uma outra analogia que se um trabalho bem feito não precisa ser refeito. Faz essa pergunta pro jardineiro. Um trabalho bem feito, não precisa Não precisa ser. de refeitos. Ele vai fazer o trabalho melhor dele, mas daria um tempo para ter que fazer tudo de novo. Aham. Mas da dona de casa é diariamente, gente. Também valor do trabalho de casa, principalmente se ele já sabe que não tem torneira de água quente esses dias. Aliás, tá um bom presente de Dia dos Namorados, né. Puxa, isso, gente, mata. Você poderia colocar aí, ô cabeção, colocar uma torneira de aquecimento lá na sua casa lá, é barato isso daí hoje, né. Antigamente era uma fortuna, né, agora é o quê? Não, agora eu não sei, né? R$100, R$120, uma bombinha que põe lá debaixo da pia, né. Isso. Até pra facilitar pra você também, que você tá precisando lavar umas louças aí, viu. Ó, gostei muito da sua história. A gente poderia ficar conversando bastante. Eu tenho certeza que você tem muitos insights para as mulheres. Sim. Eu queria fazer umas 3, 4 provocações, de perguntas para as mulheres, mas eu queria abrir para não só mulheres, 2 ou 3 perguntas para você, para a gente poder caminhar para o final, Tá. tá bom? Quem quer fazer uma pergunta? E Sim. meninos podem fazer também, tá? Menino Tem também. outros problemas femininos, exceto ser mãe, pode ser para os homens também. Aham. Não é por- Perguntas? Se não tiver, eu pergunto. Enquanto o pessoal tá pensando, eu vou te fazer uma ali, ele tem uma pergunta. Bom, Márcia, primeiro eu quero parabenizar pela sua história e parabenizar pela participação no Talks, foi excelente. E enquanto você falava, principalmente aqui, sobre essa questão da sua atuação com mulheres, naturalmente que eu fui me colocando no lugar da mulher e me transportando lá para casa também, pensando na minha esposa, né? Uma vez eu participei de um evento que o rapaz falava principalmente para os homens, que às vezes
se queixavam de que as mulheres não os apoiavam no trabalho, não ajudavam no trabalho. E esse rapaz dizia que enquanto os homens estavam ali trabalhando, muitas vezes as mulheres estavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, e isso é o maior apoio que elas poderiam dar. Então eu sempre penso nisso na minha esposa. Eu tô aqui no GEB, por exemplo, mas ela tá lá em casa com as 2 crianças, cuidando da casa, é o maior apoio que ela poderia me dar, para eu poder estar aqui aprendendo, convivendo com vocês e tendo esse aperfeiçoamento. A pergunta que eu te faço é, sendo mentora para as mulheres, de mulheres, de que forma que você acredita, e aí fugindo um pouquinho do seu escopo, mas de que forma que você acredita que nós homens podemos observar esses ganhos que as mulheres têm, que podem ter, que eu concordo com o Pedro, que vocês mulheres são muito mais competentes do que nós homens, de que forma que nós podemos observar mulheres de sucesso em diversas áreas e podemos espelhar, modelar esse comportamento ou essas habilidades para a gente também evoluir, para a gente crescer enquanto ser humano e para a gente também potencializar as mulheres que estão ao nosso redor. Olha, em primeiro lugar, como eu falei, como eu sou cristã, eu não acredito que as mulheres são melhores que os homens. Eu acho que os homens têm os seus papéis, assim como as mulheres, cada um na sociedade, na vida, na família, e cada um tem o seu papel. Eh, o que seriam dos homens sem as mulheres, mas o que seriam das mulheres totalmente sozinhas sem os homens? Por exemplo, eu falo assim, eu, por exemplo, eu sou divorciada e não estou com nenhum companheiro, ninguém, eh, no momento. Então, é. Por enquanto. Quem sabe hoje, né? Hoje é dia 12. Não, eu estou em paz em relação a isso. Não, mas eu estou em paz. Mas ainda vamos supor, se eu precisar de alguém que limpe a caixa d'água, de alguém que vai rebocar uma parede, tirar uma porta, eu vou chamar o cara, porque ele tem força para isso. Então, eu não posso dizer que eu não preciso de ninguém. Não, você precisa de dinheiro para pagar essas pessoas, preciso, mas o dinheiro sozinho não faz nada. Então, eu acho que os homens, uma coisa que permeia qualquer relacionamento é a empatia. Então, se você conseguir olhar, cada um que tem mulheres aqui, conseguir olhar a parceira com empatia, observar qual o valor de cada coisa. Se você chegar em casa e não tem comida pronta, você vai ter que comer fora, aquilo dá um custo. Não tem aquele carinho da esposa, nem da companheira, nem da mãe, nem seja quem for que estiver fazendo lá, a mulher que estiver fazendo esse papel. Se você tiver que pagar uma lavanderia toda semana para lavar suas roupas, quanto isso custa? Se você chamar uma faxineira para limpar sua casa, quanto custa? Hã? Que poderia ser pior se eu tivesse fazendo. Ou se a pessoa não tiver condição nenhuma e tiver que fazer tudo ela, quanto isso tomaria de tempo? Então, esse tempo de valor é valorizar as companheiras, né? eh, falando para elas. Porque assim, não, ela sabe que eu gosto dela. Gente, ninguém tem bola de cristal. E o cérebro não é transparente. Ninguém lê mentes. Talvez tenha, né? Só Deus. É. Então, então é isso, falar, elogiar. Mas aí a gente entra numa outra questão. Qual? Ele não fala. Hã? Mas ele não fala. Não, não fala, Mas- sem vergonha. Não, acho que é vergonha, não. Acho que é bloqueio do familiar mesmo. Porque a maioria dos homens que eu conheço não consegue falar. E não é. Eu sei que o cara ama, gosta, se reconhece. Mas aí quando ele tá com os amigos, eu tenho vários amigos que quando tá com a gente. Cara, minha esposa, cara, não tenho nem o que falar. Nossa, top, não sei o quê. Falei, você já falou isso aí pra ela? Porque eu também já fui esse imbecil de não falar. Hoje eu falo. Eu tenho não é vergonha. Parece que vai ser um frango. Então não é vergonha a palavra. Eu tenho. É um bloqueio de coisa do passado. Porque a gente vem de um modelo lá de trás, onde a mulher era surrada na casa. Vai lavar a louça, vai não sei o quê. E eu tô falando que tá certo, não, pelo amor de Deus. Isso aí pra mim é abominável. A gente vem desse modelo e até hoje você quer pegar o maior nível que tem, é quando você chega e o cara fala assim, não, quem que põe a comida aqui? Então tá bom, continua pondo a comida em cima da mesa aqui. Não sei se você sabe, mas tem que preparar a comida, né? Então, parece que a sociedade, o homem acredita que é só pôr a comida dentro de casa. E aí ele dá carteirada com isso o tempo inteiro. Eu também já fui esse imbecil. Entendeu? Então.
É, E aí como é que faz para que pergunta de PNL que faz na cabeça do homem viagem desse jeito? para ele poder chegar para a mulher e falar: "Puxa, olha, pelo menos nesse dia doce, tô tirando as minhas entranhas aqui", porque tem que chegar em casa e falar alguma coisa depois de hoje, né? Hoje tem que Sim, hoje é um dia especial, né? Todos os dias são, mas você não precisa elogiar todo dia. Mas quando ela fizer alguma coisa que você gostou, sabe quando você está experimentando uma comida? Hum, só um já. Ah, mas a minha esposa é não. tá maravilhosa. Minha esposa fala: "Não, um o quê? Um é bom, um é ruim". É, então. Esse prazer que você está tendo, nossa, essa roupa está tão bem lavada, sabe? Reconhecer. Você não consegue falar eu te amo? Gente, vocês conseguiram conquistar uma pessoa falando eu te amo e agora não vai falar mais? Não acho que foi falando te amo, não. Não? Ah, Então escrevam. Sei lá, não consegue falar, escreva. Se não comunique, pode. tem empatia, gente. Empatia. Observar, tanto as mulheres olhar os valores que o homem tem, o seu parceiro tem, né? Não o homem em geral, mas o parceiro. E as mulheres olharem a. Uma coisa que eu vejo que mantém os relacionamentos amorosos em alta é a admiração que um tem pelo outro. Além do amor. Porque o amor, ele sofre vários avarias, né? Por conta de decepções que a pessoa vai dando. Mas se a pessoa tem uma admiração por aquela pessoa, não sei tudo, em algum ponto, quando isso é a última coisa que acaba no relacionamento, quando ele vai acabando, é a admiração. A pessoa frustrou tanto a outra, tanto, foi delapidando aquilo. Tem gente que é um escultor. Eu não sei, é que eu ia falar uma coisa ruim aqui agora, mas não vou falar. Escultor, você tem lá o cinzel e o martelo para quebrar, para desmanchar. Tem gente que tem uma companhia demolidora dentro de si. Aham. Todos os dias vai lá e tira um pedacinho, machuca um pedacinho, machuca um pedacinho. Toda semana, todo dia. Uma hora acaba, gente. Ah. Não é que nem mãe com filho. Mãe com filho, o filho pode ir na tua cabeça, mas você vai continuar gostando do filho, né? A pausa para retórica, mas Vocês entendem? pode na tua cabeça. Foi na tua cabeça. Pode mergulhar você na costa. Você tá lá, oi, filho, você tá bem? Sabe uma coisa O que que me eu posso fazer por você? sabe uma coisa que me ajudou? Ah, É um livro do Gary alguma coisa chamado Cinco Linguagens do Amor. eu ainda não li. Alguém já leu? Cinco Linguagens do Amor. Você compra um para você e um pro panaca do seu marido lá, tá? Pra você não falar que ele é panaca, porque ele é panaca porque ele não sabe, tá? Aí você fala, lê e faz o teste no final. Aí vocês trocam o livro. Aí você entende qual é a linguagem do amor. Porque, por exemplo, eu achava que a linguagem do amor da minha esposa. Aliás, eu não sabia nem que era a linguagem do amor. Eu mostro que eu amo mais, né? Hoje eu consigo falar que eu amo, antes eu não conseguia, parecia que ia estourar tudo minha garganta aqui. E você não sabe por que está acontecendo. Aí eu descobri que a linguagem do amor da minha esposa é tempo de qualidade e atos de serviço. Então, se eu lavar uma louça para ela, é a mesma coisa de dizer que eu amo. E eu não sabia disso aí. Então eu ia lá e dava um presente, mas não é a linguagem do amor dela. Tem gente que a linguagem do amor você dá um presente, a pessoa, ai, me senti amada. Tem gente que fala, dane-se, que eu não quero presente. Já viu mulher que fala assim, eu odeio flor? Eu conheço um monte que fala, meu, o que eu vou fazer com flor? Leve isso daqui. Vai, que nem cemitério. Vai pra lá. E aí tem mulher que fala, ah, imagina se eu ganho uma flor. Tem mulher que não gosta de flor, não. Ela fala, me dá em dinheiro. Quanto você gastou? Transfere, faz o Pix pra mim. Então, é por causa da linguagem do amor. E a minha é tempo de qualidade. Então, quando a gente passa tempo junto, mesmo assim se fala, nem não precisa ficar conversando. A gente vai ler um livro, ela senta lá, eu vou sentar aqui, a gente só encosta os pés e fica cada um lendo o livro, a gente tá junto. Ela, olha isso aqui. Aí eu, olha isso aqui, parece dois bestas. Mas não é, tempo de qualidade. Esse livro me ajudou muito. Eu recomendo para todas as pessoas. Você descobre a linguagem e o dialeto do amor. É meio pesado. De si mesmo e do outro. É meio pesado o que eu vou falar, tá? Mas olha que curioso. Uma coisa que eu descobri dentro do livro, né? Porque lá não fala explicitamente do dialeto do amor. Fala da linguagem. Um casal pode ter a mesma linguagem, mas o dialeto é diferente. Por exemplo, tem uma linguagem do amor que chama contato físico. Sabe? Tem gente que, eu não sei, alguém gosta de alguém que fica assim, encostado? Você? O tempo todo? É. Ah, tem gente que não gosta. Tem gente que não. Eu sou um desses, eu não gosto. Eu falo,
vai um pouco pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu não gosto. A minha esposa gosta. Então, se eu não dormir e encostar, aí tá brigado comigo. Então, porque é contato físico. Só que olha que curioso, tem uma parte do livro que o cara fala, as linguagens do amor têm dialetos diferentes. Eu não tô falando que é o meu caso, tá? Porque senão o pessoal vai falar, né? Pode ser. Eu identifiquei assim, como é que essa linguagem pode ter um dialeto diferente? Às vezes o contato físico para um homem ou para uma mulher, tanto faz para os dois, pode ser relação sexual. E às vezes para o outro é só ficar perto. E aí, para aquele que é relação, a pessoa encostou da fala, só quer encostar para isso. Entende? Se a gente não entende qual é a linguagem do amor do nosso parceiro, a gente fica parecendo um panaca, fazendo coisa que não tem nada a ver com o outro. E aí a pessoa fica com uma impressão errada de mim. Esse livro, para mim, foi fundamental. Gente, ele é desse tamanho, tem 160 páginas. Você lê numa sentada. Você vai na praia, você pega. Que é a linguagem magnética, você não consegue parar de ler. Daí você entende um monte de coisa, por que que você não consegue falar que ama? Porque faltou isso para você na infância. Mas e aí, faltou para mim na infância, eu vi que eu era amado e agora eu não vou falar para minha esposa que eu amo? Vou punir ela com isso? Mas como é que faz? Tem até dicas de como você falar. Por exemplo, uma das coisas, você não consegue falar, escreve. Então eu tenho mais facilidade escrevendo. Então, às vezes, do nada, eu escrevo uma mensagem no meio do dia e falo, ó, não esquece que eu te amo. Não precisa escrever um texto. Ah, então, minha dica. Você me fez lembrar agora de uma outra coisa. Nós todos trazemos vivências, né? Pode ser chamado de traumas, uma coisa mais pesada, ou de vivências negativas, que nos transformaram nós como somos hoje. Então, a gente não sabe a vivência de cada um. Tem coisas que tem pessoas aqui que nunca falaram com o outro. Tem coisas que a gente não gosta de repetir nem para nós mesmos. Existem coisas na vida que aconteceram que as pessoas nunca vão ousar falar para o companheiro jamais. Mas aquilo transtornou a vida dela e ela se tornou quem ela é hoje. Então, às vezes, aquela pessoa que não consegue falar te amo, não consegue encostar ou não consegue. Tem uma origem. Descobrindo essa origem, como se descobre? Programação neurolinguística. Uhum. Você pode fazer perguntas, descobrir crenças limitantes, são tudo perguntas, porque eu sempre pense o seguinte: quando vocês querem resposta para alguma coisa na vida, antes de dormir, pergunte a pergunta que vocês querem perguntar. Dê os detalhes. Eu quero saber quem, onde, quando aconteceu isso comigo, porque eu sou assim. Sua memória vai vir. Vai vir no dia seguinte, pode ser que não venha a resposta, mas uma hora vem. Façam perguntas. Tudo que vocês precisam saber está aí dentro. E a PNL ajuda a pôr pra Ajuda fora. muito. Só saber fazer a pergunta. Ele levantou a mão 6 vezes, eu já tô ficando constrangido Não, de não pergunta. chamá-lo, tá? Pode falar. Faz aí. Eu gosto de constranger. Não, eu tô ficando constrangido de não chamá-lo, não que ele tá me constrangendo, não. Não para mais. Primeiro, Márcio, muito obrigado por compartilhar essa história nisso. E é muito inspirador. Parabéns, viu? Parabéns, Juliana e Camila. Camila, pela vida. Primeiro, considerando a gente está num grupo de treinadores, né? E a gente tem tanto essa ênfase de sair do operacional, né? E se tornar gestor do negócio. Tratando-se de mulheres, em primeiro lugar, eu vivo num ambiente, num relacionamento com uma mulher, né? E eu tenho uma filha. Então, a gente vai trilhando a jornada e naturalmente aprendendo como se relacionar. Eu venho também de um ambiente familiar onde eu tive uma mãe, uma família de 12 filhos, JP, 5 homens, não, 6 homens, 6 mulheres, onde a líder da casa dizia assim: homem não põe a mão em nada dentro de casa. Homem recebe prato de comida na mão. Homem não arruma a própria cama. Homem limpa nada em casa. Homem suja. Então eu vim dessa cultura. E eu era pré-adolescente e eu já tinha pavor dessa ideia. Não a de ficar sujando para as irmãs não passa. A ideia de que as minhas irmãs tinham que limpar a minha sujeira. Eu odiava essa ideia. Porque eu via minhas irmãs trabalhando fora como os irmãos trabalhavam e elas tinham que cuidar da casa no fim de semana. Ok?
E quando eu me casei, eu falei claramente para minha esposa: eu não estou casando com você para você ser minha empregada, nem empregado dos nossos filhos no futuro. Nós estamos nos casando para uma parceria. E eu assumi essa parceria. Partindo dessa perspectiva, eu venho desde muito tempo, né? Esses últimos, sempre tive muitas mulheres à minha volta. Minha mãe me chamava de bendito sois vós entre as mulheres. Sempre tive muitas mesmo. E ambiente estudantil, ambiente profissional. Nos últimos anos, como professor direto ensinando, eu tenho sempre muitas mulheres, né? A razão pela qual a Silvana às vezes se diverte com a minha cara continua sendo ele, né? O bendito. Mas uma coisa que eu sempre tenho falado e partido, talvez, uma pergunta para você, vai como uma pergunta sobre algo que eu tenho feito. Eu tenho enfatizado muito para as mulheres. Você sobrou pé de posição, ou se tornar gestora, assim, com as malucas que passam o tempo em casa. E eu tenho algumas alunas tendo uma experiência muito feliz com isso, viu? Me dando feedbacks de Paulo, suas palavras ficam na minha cabeça, me perturbando enquanto estou em casa. Aí eu vou fazer o período pessoal. Davi, é o Davi que tem que fazer isso. É a Letícia que tem que fazer isso. É o Diogo que tem que fazer isso. E aí, arrejamento o filho com o marido para poder somar e executar, né? Você acha que uma abordagem nessa linha tem coerência? Ajudar mulheres a assumir mais o papel de gestora e não da mãe que fica lá se martirizando, que não tem tempo para sair para um café, não tem tempo para ir para uma cadeia, não tem tempo nem para ir para um terapeuta, né? Tem coerência abordar isso mais enfaticamente com mulheres e ajudá-las a desenvolver ferramentas e habilidades para que elas sejam gestoras do lar e menos aquelas que operam? Eu acho que você pode abordar assim, assim, tem que ver a forma como você faz isso, porque você não conhece o marido que ela tem lá na casa dela. E de repente é uma pessoa violenta e não vai gostar nada dessa mudança de papéis, né? Mas o que ela pode aprender é a pedir ajuda, né? Assim, não tenho tempo de fazer isso, você pode fazer para mim? Mas antes de chegar nisso, fazer um acordo, uma conversa. Olha, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso ir na academia, eu preciso disso, o que eu vou precisar fazer? Estou fazendo inglês agora, que é para tal coisa, ou para simplesmente um prazer próprio. Você está fazendo e com qual pessoa? Não, eu tô dizendo, essa mulher vai conversar com o companheiro. Não, eu tô me colocando no lugar dessa mulher. Não tô faria não, eu não faria essa traição. Eu teria lá depois ele já falou tanto do curso dele, da forma como ele aborda, que eu tenho muita curiosidade de desenvolver a Abrindo uma turma para Júlia, então, uma nova turma. isso, e de pedir ajuda, porque a mulher já foi criada como essa. As irmãs dele foram criadas de ser subservientes, né, o tempo todo e para todos os homens. Então é uma cultura de muitas mães antigas. Hoje em dia eu acredito que as mães não estão criando mais assim, creio, né, só se for uma coisa muito, sei lá, uma coisa de religião, Então você acha que a cultura de pedir ajuda, ajudá-las a pedir ajuda. assim, de cultura de pedir ajuda. Falar: "Eu tenho não tenho tempo, não estou conseguindo isso, preciso me curar disso, daquilo outro". Tem gente que desenvolve dores, você deve ter donas de casa com problemas de fazer força além da normal. Então, são vários problemas de saúde que acarretam esse acúmulo de funções, que a pessoa às vezes a mãe trabalha fora, né, ainda acumula. Mas isso, pedir ajuda, mas você está assim, você só pergunta pela segurança das suas mentoradas, alunas, disso, né, como que é o relacionamento. Só que você corre um risco de ficar ouvindo depois, né, mais de meia hora. "Então, Paulo, na minha vida acontece isso", e aí vai. Mas tá certo. Tem a pergunta de uma mulher agora. A última, tá bom, gente? Aí a gente finaliza. Márcia, parabéns pela sua história, é inspiradora. A nossa geração, né, dos 30 aí, foi criada de modo a pensar: espera, para que filho agora, né? Vai viver, vai trabalhar, vai estudar, porque as nossas mães tiveram mais filhos, né? Eu vim de uma família de seis irmãos, e a gente se vê em um momento com medo de não estar pronta. Por quê? Eu me preparando todo para ser empresária, a melhor empresária possível, a melhor profissional de marketing possível.
mas eu nunca me sinto pronta para ser mãe, né? E um medo que eu vejo que é coletivo na minha geração. Como olhar para esse medo de não estar pronta? Porque eu acredito que pronta mesmo a gente nunca vai estar, né? Então, como olhar para esse Primeiro você tem que ver se você quer realmente um filho, né. Se que assim, a forma de você imaginar se você quer um filho tem 2. Uma, tudo que você fizer dali para frente que os filhos nascer, enquanto você tá grávida não. Você tem que olhar tudo na sua vida, tudo, você e seu companheiro, através do filho. Eu quero mudar pra praia, lá, uma praia deserta. Posso? Não, eu tenho uma criança agora, eu tenho que pensar. Não tem escola lá, etcétera. Então, aí começa. E lá na frente, quando você tiver com 60 anos, não tem filho nenhum. Não que você vai ter um filho para cuidar de você, mas geralmente eles dão um bom apoio. Como será a sua vida? Eu tenho muitos conhecidos, que estão de idade e não tiveram filhos. Mas também tem gente que tem filhos e é praticamente como se não tivesse, os filhos abandonam os pais, né. Então tem esses 2 fatores. Preparada para ser mãe ninguém é, não existe manual para ser mãe. Existem aqueles grupos de mulheres quando a mulher fica grávida: "Ai, tem o bebê conforto que eu já usei, você pode passar, não sei o que um chazinho, não sei o quê, para tomar, tem a mamadeira, o leite, não sei o quê, deu alergia", aquela troca de experiência. Você nunca vai estar, mas se o filho for um desejo na sua vida, for uma coisa que você quer muito, ser mãe, você tem que estar financeiramente mais ou menos, mas também tem tanta gente que não tem 3, 4 filhos e financeiramente não tá aí. Eu acredito em Deus, né, então ele proverá. Tanto você estar preparada, vai preparando. É uma escola, sem fim, lucrativos e sem fim na vida toda, porque filhos depois que crescem não quer dizer que parou. Eu não acho que é à toa que na Bíblia fala que a família é o presente e o filho é uma herança. Acho que o segredo tá nisso aí. Isso. A gente foi presenteado para ter uma família, então ninguém é para ficar só. Família é um presente. O problema é que as pessoas hoje não olham para a família como presente. Elas olham como um meio de atingir algo. Ah, porque é um estado social ter uma família. Ficar sozinho, eu tô encalhado, eu tô encalhada. Então a família é um presente, em um dado momento a gente precisa ter uma família e o filho é uma herança. E é só você pensar, o que que você faz com uma herança? A herança geralmente, ela vem para a mão de uma pessoa, ou ela derrete, ou ela faz aquilo triplicar, que ela vai ser passado para outro. A herança vai passando de mão em mão. Então a minha filha precisa ser próspera, porque ela vai para as mãos de uma outra pessoa e ela vai fazer isso com outra também, vai. Então quando eu olho para o filho como uma herança, eu penso, não, eu não penso, a última coisa que eu penso é dinheiro. Eu penso, quem sou eu? Eu não quero que a minha filha tenha orgulho por eu ser mentor. Se fosse metalúrgico, eu queria que ela, nossa, meu pai é top. Meu pai, quando eu preciso dele, ele conversa comigo. É isso, e às vezes a gente tá tão preocupado em deixar um legado das coisas, e o maior legado é quando você olha no olho do seu filho e seu filho tem prazer e tem honra de ter você como pai ou como mãe, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas é a vida, né? Meu pai falava isso aí desde criança. O dia que você for pai, você vai lembrar disso aí, né? E hoje eu falo, puxa, não tem nada. Depois que seu filho nasce, sua empresa perde totalmente o sentido. Eu só quero que dê certo alguma coisa para eu continuar tendo fôlego de vida para ajudar ela a ser alguém melhor na vida de alguém, não ser alguém profissional. A profissão naturalmente vai acontecer, né? Se você for feliz, você e sua esposa forem felizes, cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, Aham, você já está ensinando seu filho a ser feliz, é. do jeito que você quer. Eu lembro você contou um negócio de crianças, eu só vou contar a última coisa. A Camila, quando era pequena, acho que ela tinha uns 3 anos, mais ou menos, estava numa escola, e era dia dos pais. Então aí, a professora perguntou para os filhos, a professora me contou isso depois, né, eu tinha essa expertise para contar. Hoje foi engraçado, porque eu perguntei para os alunos o que cada pai fazia, né, qual a profissão de cada pai. E o pai da Camila era despachante aduaneiro, mas se explicar isso pra uma criança de 3 anos, impossível. Ele é dentista, médico, marceneiro, você consegue explicar, mas despachante aduaneiro não. Então, quando ela chegou na hora de responder: "O que que é seu pai?", ela: "Meu pai, seu pai é dentista?", "Uhum". "Médico?", "Não". "Meu pai é seu pai". Ele era seu pai para ela. Então,
o que eu vi nisso, né, agora você falando isso aí, a criança cresce com impressões, e a impressão que você calca nos filhos é até os 7 anos, depois é um pouco mais. Mas o que você calcar de bom e de ruim, tá lá calcado. Então se você conseguir tempo de qualidade para os filhos, é isso. E se tiver vontade de ser mãe, não me é hora certa. Porque vai chegar uma hora que você não vai ser mais, entendeu? A mulher tem um relógio biológico, né. Eu vi um grande empreendedor falando uma coisa e para mim é muito verdade. Você só torna empreendedor de verdade depois que se empreende tendo filho. O maior empreendimento é um filho. Aí você vira tigrão mesmo. Tem um amigo meu que falou: agora você vai ver o que que é prosperar. Sua cabeça vira uma chave assim. Você achava que era empreendedor, agora você vai ver com o filho o que que é. E todo mundo pensa é porque minha filha toma um leite que é R$ 370 a lata. Ela é intolerante à lactose master. Não é por causa disso. Porque em casa nunca teve nenhum problema para comprar o leite dela. A gente tava viajando, aonde acabou a lata de leite, vai comprar onde, meu Deus do céu. Tinha lá em Porto de Galinhas uma. Quanto é para trazer? Eu tava longe. Quanto que é para trazer a lata? Ficou R$ 100 de frete. Caramba, né, mano? Mas traz aí, que a menina precisa beber. Ela não comia nada no Nordeste, tinha que tomar o leite. Então, não é sobre grana, não. Se tá desejosa, se encontrou o parceiro certo, seja feliz. Eu falei pro meu pai, eu só tenho uma experiência que meu pai não tem. Meu pai teve filho com 30, eu tive com 40. Então eu sei o que é ter filho com 40 e não com 30. Entendeu? Cansa mais, cansa mais. Minha esposa não teve filho com 30, foi com 22 anos, 23 anos. 22. Falei, irmão, foi só o dobro que eu E tenho. eu só tinha só a noite e o dia. Mas corri pro abraço e tá aí, ó. É isso aí. E aí, olha que legal. Não tenho nenhum orgulho por conta de ser profissional. Ah, porque é mentor. Isso não faz diferença nenhuma. Tenho orgulho por ele ser quem é. Por ele ter me dado a maior base que ele poderia dar. Se ele tivesse me dado dinheiro, eu era um merda agora. Entendeu? Que eu tinha falado, tenho dinheiro, vou fazer o mínimo. Não, não tem. Ó, tênis pra tua irmã, tênis pra tua irmã. Não tem tênis pra você. Agora tu vai ter que trampar e vai ter que correr atrás. Que bom, que hoje eu sustento uma operação inteira e eu olho e falo, de onde começou tudo isso? Lá na minha casa. Meu pai me ensinou a ser gestor desde o lar. Eu cheguei a trabalhar 17, 18 horas por dia, né? Dentro das metalúrgicas em São Paulo, eu trabalhei em firma até 4.000 funcionários, né? Essa outra empresa que eu trabalhei, eu estava aí, já ia fazer 19 anos, pedi a conta para vir morar em Botucatu. Mas é assim, ó, eu sempre falei para eles, olha, quando a gente estava na mesa sentado, eu falei, tudo isso aqui é com suor derramado, vocês nunca vão comer um grão de arroz desonestamente, é com honesto, honestamente. Agora, não queira o que é dos outros, mas lute pelo que é seu. Aí hoje em dia, eu vejo meus filhos, minhas filhas, tudo bem sucedido. Isso para mim é tudo, né? E no final, mentor. Minha filha vai falar, ah, sei lá que meu pai fazia em 2025, quando eu nasci. Aquela geração beta, agora acabei de descobrir, né? 24 para frente, a geração beta. Talvez ela vai ser assim, ah, nessa era a gente vai estar Jetsons voando, os carros voando, ela vai falar, sei lá que meu pai fazia. Talvez mentor seja igual ser metalúrgico na era do meu pai. Então a gente fica se apegando a muitos detalhes que depois não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu sou Mega Blast. Ih, eu só quero ser o pai da Antonella, que ela tem orgulho de mim. Só isso. E eu tenho certeza que as suas filhas têm orgulho de você. Talvez ela não consiga descrever para você, né? Porque às vezes não consegue falar, não é por nada, mas elas têm orgulho. E a gente também. Mulher, guerreira, mãe, numa sociedade onde as pessoas não dão tanta oportunidade realmente, o escutar a sua história é um presente para nós. Muito obrigada. Tá bom? E obrigada pela oportunidade de ser ouvida. Tamo junto. A gente fica muito feliz que você faz parte da comunidade aí. Tá bom? Muito orgulho de fazer parte. Salva de palmas. Ah.